No meu vídeo anterior eu falei sobre uma espécie de doença que pode ter se apoderado da sociedade brasileira. E hoje eu pretendo falar sobre o que seria um possível tratamento. Eu não vou usar a palavra cura, porque eu não posso garantir com certeza que ela vai resolver esse problema, até porque eu não sou dono da verdade, mas é aquilo que parece-me, pelo menos, uma possível solução, né? Então, do que se trata? Se as pessoas estão nesse desespero que eu já havia falado da última vez, entre um possível cenário político onde teremos no segundo turno Bolsonaro contra Haddad, e muitas pessoas não querem nenhuma coisa nem outra, e é com essas pessoas que eu quero falar agora, né? Se você pertence a um desses dois grupos, eu acho que não vai ser de muita utilidade você continuar assistindo isso aqui. Então, para essas pessoas que estão nesse cenário desesperador e que ainda não se decidiram quanto ao seu voto, eu vou insistir um pouquinho mais naquilo que eu havia falado no vídeo anterior a respeito do Ciro Gomes, né? Por que ele pode ser esse tratamento? E como é um tratamento, ele não vai ser assim uma cura rápida, né? Talvez seja uma coisa que demore um pouco, que a gente leve alguns anos para conseguir começar a sentir os efeitos de melhora. Então, só que para falar sobre ele, primeiramente eu quero falar sobre as falhas nele, quais são os problemas que eu vejo na candidatura dele ou na pessoa dele. E aquelas que não são falhas de verdade, né? Então, por exemplo, o que muito se critica em relação a ele é o fato de ele ser uma pessoa truculenta ou agressiva ou grosseira, né? E como eu já tinha dito antes, de fato ele é uma pessoa que ele tem um temperamento muito enérgico e já respondeu de maneira grosseira diversas pessoas, né? Então, se procurar, até mesmo no YouTube, você vai encontrar vários vídeos de pessoas que foram interpelar ele com alguma questão, provocativos ou não, e acabaram tendo reações, de fato, talvez até desproporcionais por parte dele, né? Não é à toa que, pelo que eu vi na minha última pesquisa, ele coleciona 99 processos contra ele, mas nenhum processo é por improbidade administrativa ou por mau uso do dinheiro público ou algo do tipo. São todos processos por calúnia, difamação, né? E entre eles pessoas como Eduardo Cunha, Michel Temer. Então, não sei se isso é exatamente uma falha, mas no mínimo é algo deselegante pela parte dele, que ele tenha feito coisas como, por exemplo, um tapinha que ele deu no Arthur Duval, né? Um rapaz que tem um canal aqui no YouTube, que foi fazer uma pergunta para ele em um fórum da Liberdade, e ele deu um tapinha na testa dele, aliás, no pescoço dele. Teve também uma situação recente com um repórter que na verdade fazia parte do grupo político do Romero Jucá e que foi interpelado por ele também. Enfim, se você der uma pesquisada você vai encontrar isso por aí afora, né? Ele tem algumas acusações que elas são bem fundadas. Por exemplo, acusação... Bom, também você avalia se é ou não é, né? Ele tem sido acusado algumas vezes de ser machista ou racista. A acusação de machismo teria sido porque, se não me engano, em 2002 ele teria dado uma declaração de que na época, a esposa dele na época, a Patrícia Pilar, ele teria se referido a ela como uma mulher que, além de ser muito inteligente, também dormia com o próximo presidente da República, né? E obviamente é uma declaração desrespeitosa, mas ele já pediu desculpas por ela, né, publicamente, e a própria Patrícia Pilar já deu declaração favorável a ele, né? Então talvez, se ela se sentiu desrespeitada, talvez ela tenha acatado o pedido de desculpas dele. E a acusação de racismo teria sido porque recentemente também ele teria chamado o Fernando Holliday, né, um vereador de São Paulo, de capitãozinho do mato, pelo fato de que o Fernando Holliday é contra algumas políticas afirmativas, como as políticas de cotas, né? Então ele está fazendo referência à figura histórica do capitão do mato, que era aquele negro que era usado para caçar outros negros, né? Então também, se você considera isso machismo, aliás, racismo, fica ao seu critério. E também ele, muitas vezes é dito que ele é um coronel, né? Devido ao fato de que a sua família se perpetua no poder no Ceará já há muito tempo. Porém, esse é um fenômeno que, sim, ele não é um fenômeno que eu considero muito saudável, mas ele acontece em todo o Brasil. Em todas as regiões do Brasil você tem essas famílias que se perpetuam, né, nos governos estaduais, entre os deputados, enfim, é filho, é sobrinho, que vai conseguindo cargos utilizando o nome da família, né, enfim, como meio de agregar popularidade para sua campanha. Então isso é uma coisa que é um defeito. Se é um defeito, não é um defeito exclusivo dele, é um defeito que faz parte da maior parte daquelas famílias que ocupam o poder no Brasil de alguma forma, poder político.
E pensando por um lado também, tem algumas outras ações que eu tenho visto ultimamente que talvez elas estejam mais relacionadas ao coronelismo do que simplesmente você ter uma família por muito tempo sendo eleita democraticamente. Como, por exemplo, o dono da Havan, que faz uma reunião, né, não sei se foi em horário de trabalho ou não, acredito que foi, com os seus funcionários e faz todo um discurso de ameaça velada de que se eles não votarem em tal candidato, eles correm o risco de perder o emprego, que ele mesmo vai jogar a toalha, segundo as palavras dele, ou seja, fazendo uma pressão indireta para coagir os seus funcionários a que eles votem aquele candidato que está na camiseta dele. Ou mesmo um mercado aqui de Curitiba que hoje, dia 2 de outubro, também emitiu uma carta para os seus colaboradores fazendo a mesma coisa, né, recomendando o voto a esse determinado candidato. Então isso é muito mais próximo do que foi o coronelismo do que você ter uma família ocupando o poder por voto democrático por muito tempo, pelo menos ao meu ver. E daí, o que são as falhas reais, né? Até agora eu considerei aquelas críticas que eu não considero as boas críticas que devem ser feitas a ele. Mas agora as críticas que eu tenho contra o Ciro Gomes são as seguintes. Primeiro, ele tem uma retórica que é baseada numa estratégia que ela é muito fácil de seduzir alguém, que é quando você fala com propriedade usando números decorados. Então ele é um desses caras que quando ele vai falar sobre um assunto, né, ele tem índices que ele vai relatando de cabeça e tudo mais, e a maior parte das eu venho acompanhando as entrevistas dele já há um bom tempo, já há desde 2016, foi quando eu comecei a ver entrevistas antigas e as mais recentes, acompanhando os debates dele, enfim. E eu sempre também fui atrás desses números para descobrir se eles eram reais ou não, e fazendo um levantamento geral, o que pude perceber é que muitas vezes ele exagera, né? Então ele pega alguns números que eles têm um fundamento real, eles são próximos daquele fenômeno, mas ele exagera um pouco, né? Então ele tende a ser meio hiperbólico às vezes nas declarações dele. Não é exatamente mentira, mas também não é exatamente verdade. E daí, sim, um outro ponto que surgiu recentemente e que me fez pensar um pouco sobre a campanha dele, teria sido o uso que ele sempre fez dos bons índices que o Ceará apresentou com relação ao IDEB durante a sua gestão, né? Onde ali 82 das melhores escolas com a melhor pontuação do IDEB, que é um índice que marca o desenvolvimento da educação básica, elas estariam no Ceará. E foi feita uma reportagem que sim, era de um grupo de oposição a ele no Ceará, o que também não desmerece, afinal de contas a oposição serve para isso mesmo, e essa reportagem ela mostra uma série de incongruências e uma possível farsa nesses números. E eu realmente acho que é possível porque, de fato, o IDEB ele não é um índice muito preciso para você conseguir medir desenvolvimento educacional. Então eu vou tirar da lista daquilo que teria sido as virtudes dele, esse sucesso na educação. E um terceiro ponto que talvez tenha sido mais crítico, que foi o que fez balançar a minha intenção anterior de votar nele, foi quando o PDT anunciou a Cátia Abreu como vice da chapa. Então ela é conhecida, né, entre os ambientalistas como a Miss Motosserra, então ela é uma pessoa que tem um envolvimento direto com o setor agropecuário, e isso é ruim, porém é ruim por um lado e é bom por outro lado. O lado ruim pode ser todo o pouco avanço que pode acabar ocorrendo com questões ambientais, né, principalmente ligadas a conflitos que envolvem os interesses de ambientalistas contra o interesse desse setor, que é um setor muito forte no Brasil. O Ciro Gomes sempre nas declarações ele deixou muito claro que o apoio dele à agropecuária. Por outro lado, a bancada agro ela é uma bancada muito grande no Congresso, né? Então ter alguém da sua chapa, né, uma vice, que consiga dialogar bem com essa bancada, pode ser decisivo na hora de conseguir aprovar determinadas reformas que ele queira fazer. Pois bem, dito isso, o que mais me chama a atenção então no programa, né, no plano de governo do Ciro Gomes? É justamente o pensamento de política econômica que ele defende, né? E que eu percebi que ele sempre defendeu essa linha, ele nunca teve contradição nesse sentido.
que é um programa social-democrata, que afinal de contas é a ideologia que eu me identifico, né, uma ideologia de centro-esquerda, e um tipo de economia de modelo que ele chama de neo-keynesianismo, né? Então o que é o keynesianismo? Foi uma doutrina econômica criada por John Maynard Keynes na década de 30 como uma resposta à crise de 29. Então, para entender um pouco melhor o contexto, né, vamos pegar dois extremos para que isso fique mais claro. De um lado extremo do liberalismo, você teria a ideia do livre mercado, né? A ideia de que a economia, com regulação nenhuma, ela seria capaz de, através da lei da oferta e da demanda, conseguir criar um ambiente de competição entre mercados que faz com que a competição entre eles garantisse sempre o melhor produto com o menor preço, o que favoreceria então os consumidores, de forma que isso mantivesse um ciclo de consumo no qual tanto o consumidor quanto o produtor, né, o empregador, eles estariam se beneficiando dessa disputa. Foi o que Adam Smith chamou a mão invisível do mercado. E do outro lado você tem os socialistas, né, mais ferrenhos, são aqueles que defendem que o Estado ele tem que ter um controle sobre a economia, de maneira que ele garanta, através de uma intervenção dentro dela, um controle de sistemas de preços, que possibilitem o Estado, de certa forma, vigiar como que a economia tem se comportado e, a partir disso, garantir o bem-estar dos indivíduos, né? E o keynesianismo, na verdade, ele é um meio termo entre as duas coisas. O keynesianismo ele propõe que o Estado interfira na economia, mas não de modo a criar um ciclo vicioso nela, mas ele interfira de tal modo que ele faça girar os mecanismos necessários para que ela continue ativa. Então, ao meu ver, qual que é a principal virtude do keynesianismo? Ele consegue congregar dentro dele os principais valores, né, tanto do socialismo quanto do liberalismo. Então, por um lado, o próprio candidato ele se refere a isso, reconhecer a importância que a iniciativa privada tem para, enfim, conseguir pensar soluções novas, né, conseguir gerar soluções que só são possíveis em um ambiente de competição. Mas, por outro lado, o valor fundamental do socialismo, que no keynesianismo ele fica preservado, é a ideia de igualdade e justiça social, principalmente, né? Então, em que sentido? No sentido de que as condições básicas dos indivíduos sejam asseguradas. Então, as condições básicas de saúde e educação, elas sejam, e segurança, obviamente, elas sejam preservadas, para que daí, então, aqueles que estão nessa situação de igualdade, eles possam competir entre si, de maneira meritocrática. Afinal de contas, não existe mérito entre aqueles que estão desiguais, né? Um mecanismo fundamental do keynesianismo, como eu disse, é, então, a interferência do Estado na economia, de modo a fazer os mecanismos girarem novamente. E isso, obviamente, é investimento, né? Então, os críticos do keynesianismo, eles criticam por ser um modelo econômico no qual você estaria inflando o Estado. Mas não é necessariamente assim, né? E o próprio Ciro Gomes já fez várias críticas a essa questão do Estado grande e o Estado mínimo, e o pensamento dele é bem claro nesse sentido. O Estado brasileiro ele é grande onde não devia e ele é pequeno onde ele deveria ser grande. Então, mas como que você faz exatamente para conseguir colocar, né, como que deve ser feita essa interferência do Estado na economia? Como esse investimento, isso só pode ser feito de duas formas. Ou através de impressão de moeda, ou através de aumento de impostos. As duas são ruins, mas qual que é a menos pior, né? A impressão, ela gera inflação, que é a doença da moeda que a médio e longo prazo, ela destrói a economia toda de novo. E os impostos o imposto é o mal necessário, talvez, da vida em sociedade, né? A questão é de quem cobrar impostos. Então a reforma fiscal que ele está propondo é a de um ajuste fiscal progressivo, que já é praticado tanto nos Estados Unidos como em alguns países da Europa, que é o quê? Aqueles que podem menos, pagam menos, e aqueles que podem mais, pagam mais. Então você tiraria parte da carga tributária, por exemplo, do consumo e passaria ele para a renda. E aqueles que têm uma renda menor pagariam uma alíquota menor, e aqueles que têm, né, rendimentos e possuem um patrimônio maior pagariam uma alíquota maior. E é óbvio que a intenção não é atingir ali aqueles que têm rendimentos de, sei lá, até 5 mil reais por mês, né? A gente está falando de realmente aqueles que têm grandes fortunas. Então a ideia da taxação de grandes fortunas é nesse sentido, de pegar aquele topo da pirâmide social
e que afinal de contas eles não chegaram lá apenas por mérito próprio, mas sim porque houve sempre uma base de trabalhadores que esteve produzindo para que eles pudessem chegar lá e fazer com que eles, afinal, eles não vão perder totalmente a sua riqueza, mas que uma parte dela seja convertida em uma melhoria para a sociedade, né? E uma crítica que tem sido feita muitas vezes nesse sentido para aqueles que propõem esse tipo de reajuste fiscal é o medo de que ao taxar grandes fortunas você cria evasão de capital, né? Que aqueles que têm muito capital investido, por exemplo, no país, e que eles comecem a migrar para fora. Mas olha que interessante, né? Essas mesmas pessoas são aquelas que, algumas delas pelo menos, defendem aquele candidato que disse que o trabalhador vai ter que escolher a médio prazo se ele quer ter muitos direitos com pouco emprego ou emprego com poucos direitos. Então quer dizer que essas pessoas estão defendendo que quem tem que fazer o sacrifício é o trabalhador e não o empresariado. E de novo, a gente não está falando do pequeno e médio empresário, né? A gente não está falando aqui, essas propostas elas não vão afetar você que tem um pequeno empreendimento aqui no seu bairro. Então, a gente está falando de empresas grandes, de grande porte, como por exemplo essa que fez a recente ameaça velada de demissão em massa. É esse cara que teria que fazer o sacrifício, e ele está pedindo para que os outros façam o sacrifício, além do que o sacrifício não é tão grande assim, porque se tudo der certo, com esse reajuste sendo feito, a economia volte a girar, os seus mecanismos voltem a interagir uns com os outros, o consumo aumenta, e se o consumo aumenta, a capacidade até de expansão da tua empresa vai poder aumentar também. Então, é tão justo que o próprio cara que se sacrificou, ele vai ser beneficiado disso. Se ele confiar, se ele realmente for um patriota, que realmente acredita no país dele, ele faz um pequeno sacrifício agora para que no futuro ele possa expandir ainda mais com o consumo aumentando. Então, dentro dos cenários que se apresentam agora, é por isso que eu acredito que esse é o melhor plano possível. E a gente só tem 5 dias para que aqueles que concordam com isso mudem de opinião, né? Porque daqui 5 dias os cenários serão bem diferentes.